Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, eu quero hoje falar a respeito do que está acontecendo com a geração dos nossos filhos, sendo eles crianças, adolescentes, jovens, todos se incluem naquilo que vamos dizer aqui nesse vídeo, naquilo que vamos conversar aqui nesse vídeo, ok? E eu gostaria que, se você achar que essa mensagem é muito importante e que outras pessoas precisam saber, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e coloque aqui também comentários para que a plataforma sugira para outras pessoas. Eu quero começar este vídeo lendo 2 Timóteo capítulo 3, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse é o versículo 1 do capítulo 3. Agora eu vou para o 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Bom, então aqui o apóstolo Paulo vai relacionar algumas marcas específicas dos últimos dias da igreja sobre a terra. E ele estava falando aqui que a igreja teria um combate muito grande, né? Como sal, né, irmãos? Que a igreja está na terra para preservar, para trazer, para estabelecer um comportamento celestial, né? Mas então que a igreja ia ter esse combate grande, por quê? Porque as coisas aqui iam estar muito prejudicadas. E ele então começa a relacionar. E ele fala aqui a respeito de desobedientes a pais e mães. Irmãos, nossos filhos são ensinados diariamente a desobedecer à autoridade dos pais, porque se eles desobedecerem à autoridade dos pais, estarão consequentemente desobedecendo à autoridade de Deus, Pai. E o que o diabo quer, tramando contra a vida dos nossos filhos, é que eles percam a salvação através da desobediência. O que o diabo quer é destruir, causar destruição, assim como o Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir, né? Então, queridos, o que é que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos? Bom, a primeira coisa que nós podemos fazer, a primeira coisa que nós podemos agir para ensiná-los é sendo o exemplo. Você, mulher que está em casa, né, que tem seus filhos, você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa que obedece à palavra de Deus em primeiro lugar, e você vai ter ali a ajuda de Deus com certeza, né, para agir nos momentos que você precisa. E assim, os seus filhos vão notar em você o exemplo da parte de Deus. Você, marido, da mesma maneira. Você precisa ter uma vida de exemplo para poder ensinar os seus filhos. Isso, irmãos, já vale muito, ok? Isso é o primordial, vamos dizer assim. E aí eu disse para vocês que o diabo tem tentado contra os nossos filhos com relação à desobediência, né? E agora eu vou mostrar para vocês qual é a ferramenta que está sendo usada para que todos nós tenhamos os olhos abertos, né? E possamos então ajudar os nossos filhos. Bom, esse versículo que eu vou ler agora para vocês está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, que diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós vivemos diante de uma geração que tem os seus costumes corrompidos, como, por exemplo, a obediência, né? Há alguns anos atrás,
A obediência a pai, mãe, até mesmo aos de fora, né? Aos mais velhos, aos professores, ou seja, aos autoridades, era uma coisa como que sagrada, né? E hoje já não. Hoje, as crianças, os adolescentes, os jovens se veem no direito de exigir o que eles querem, o que eles não querem, como eles querem, quando eles querem e tudo isso. Enfim, o que é que mudou de lá para cá? Bom, irmãos, existe toda uma rede, né, para prender os nossos filhos. E essa rede se chama a comunicação que está havendo no mundo, através de livros, através de músicas, de séries, de desenhos, através da internet, né? Então, irmãos, é uma teia, vamos dizer assim, é algo para aprisionar mesmo a vida deles e é algo muito grande. O mundo, como diz a Bíblia, né, jaz no maligno e tudo que nós vemos ao redor não é diferente. Irmãos, o celular, por exemplo, é uma coisa que vai prejudicando o relacionamento entre pais e filhos. O celular aprisiona a pessoa, aprisiona a criança, o adolescente, o jovem e vai trazendo mensagens na cabeça deles contra os seus pais, dizendo que aquela pessoa, aquele jovem ou aquele adolescente ou aquela criança está certo e os seus pais estão errados. Esse é um dos exemplos. Dizendo que o mundo que está se formando para aquela criança, para aquele jovem, aquele adolescente, é diferente do mundo dos seus pais. E vai tramando de um jeito que vai afastando-os. Tá bom, mas como a gente pode fazer isso? Como a gente pode ajudá-los então, né? Como pais, o que a gente pode fazer por eles? Se você tem filhos pequenos, não deixe seus filhos no celular. Ah, mas o meu filho me vê no celular, ele pede o celular. Pois é, entramos na questão do exemplo. Os pais ajudam os seus filhos a ficarem viciados na tela do celular. Essa é a palavra correta. E como eles ajudam isso? Ficando no celular. Quando o pai ou a mãe está no celular, é nesse momento que a criança vai lembrar que o celular existe e vai encostar do lado deles e pedir o celular. Agora, enquanto o pai e a mãe está ocupando a mente da criança com outras coisas, a criança não vai se lembrar do celular. Essa é a questão. E saiba que quando você der o celular na mão do seu filho, mesmo que você diga, ah, não, mas eu vejo, eu controlo o que ele assiste. Saiba que na realidade você está envenenando a mente do seu filho ou da sua filha contra você e o seu cônjuge. Esta é a realidade. Toda vez que você entrega o celular na mão dos seus filhos, você está envenenando a mente deles. Você precisa evitar que o seu filho tenha um celular na mão enquanto puder. Se você senta no sofá ao lado do seu filho com o celular na mão, assistindo coisas sem necessidade, vendo redes sociais, enfim, você passa algum tempo ali no celular ao lado do seu filho, pronto. Você já incentivou o seu filho a ser um viciado no celular. Então, irmãos, nós, ao invés de colaborarmos para que os nossos filhos estejam caminhando para Cristo, nós estamos colaborando, a nossa geração de pais está colaborando para que os nossos filhos
estejam indo para o caminho negativo, para o caminho ruim. Nós precisamos verificar a nossa postura para poder corrigir também os nossos filhos. Nós precisamos deixar estas coisas de lado, deixar aquilo que não nos convém, aquilo que é má conversação, para que os nossos filhos também façam isso. Sabe, irmãos, nós temos a oportunidade de ensinar os nossos filhos, de endireitar os nossos filhos enquanto eles são pequenos. Eu tenho um livro aqui, por exemplo, da autora Elizabeth Elliot, que se chama Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé. E ela conta que na casa dela, e eram vários irmãos, os pais conseguiam manter cada um dos filhos no momento do culto exatamente da mesma maneira que eles. Se eles estavam sentados, os filhos estavam sentados. Se eles estavam de joelhos, os filhos estavam de joelhos. Se eles estavam de pé, os filhos estavam de pé. É claro que os filhos, tinham os seus momentos de querer levantar, mas os pais controlavam os seus filhos. E a autora nos ensina nesse livro que a maneira de ensinarmos os nossos filhos a negar-se a si mesmo é ensinando também a obediência. Irmãos, é necessário ensinar a obediência enquanto é pequeno. Porque quando eles crescerem, irmãos, eles não vão poder dizer: eu não fui ensinado, eu não sabia, eu não conhecia. Ensine os seus filhos enquanto são pequenos. Ensine enquanto eles são pequenos, porque a adolescência e a juventude chega uma hora. E é de pequeno que a gente ensina. Outro erro também que acontece muito comum hoje é que na hora do culto, os pais permitem que os seus filhos fiquem no celular ou que fiquem correndo ou que fiquem no quintal, enfim, essas coisas assim. Irmãos, se você quer que o seu filho ame a Jesus Cristo, se você quer que seu filho ame a palavra de Deus, você precisa ensiná-lo a ter reverência pela palavra de Deus. Na hora da palavra, não permita que o seu filho fique no celular ou que ele fique se distraindo com coisas lá fora ou coisas desse tipo. Ensine o seu filho que a palavra de Deus é preciosa e que nós precisamos então ouvi-la. Se no templo que você frequenta não existe um cultinho especial, um cultinho específico para as crianças, coloque seu filho ao seu lado. E para ajudar nesse momento, antes de você chegar no culto, quando você estiver a caminho, já vai lembrando a criança: olha, nós estamos indo ao culto, nós vamos ouvir e prestar atenção na palavra de Deus. E você vai ensinando ali a criança: olha, como é que nós prestamos atenção na palavra de Deus? Como é que nós aprendemos? E você vai conversando com a criança. Sobretudo, ore pelos seus filhos. Se você tem filhos pequenos, adolescentes ou jovens, não importa. Clame a Deus pela vida deles. Porque, irmãos, o mundo está aí com a má conversação em todos os lugares. Para onde nós olhamos, está tudo corrompido. E nós precisamos da ajuda de Deus para que os nossos filhos tenham seus corações limpos. Irmãos, isso também é uma guerra espiritual. E nós devemos lutar com as armas espirituais. Lembrando que a Bíblia diz que a nossa guerra, não é contra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Então, irmãos, a nossa luta não é contra os nossos filhos. A nossa luta é contra os demônios. E nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós como pais, para que os nossos filhos sejam levados a Cristo. Amém?
Então era isso que eu queria trazer para vocês, era essa reflexão. E dizer para cada um dos pais que está na sua mão o ato de ser exemplo ou não. Se houver necessidade, se desfaça das redes sociais. Faça isso para que o seu filho não veja você passando um tempo, gastando tempo no celular, para que ele então seja beneficiado, Jesus nos ensinou a dar exemplo, porque ele é o nosso exemplo. Eu gostaria que você refletisse a respeito das coisas que foram ditas nesse vídeo. Se houver necessidade, ouça essa mensagem novamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.